Olá, boa noite. A RPC TV começa a partir de agora o último e decisivo debate com os candidatos a prefeito que disputam o segundo turno das eleições 2012 em Curitiba. É a oportunidade para você, eleitor, conhecer as propostas de quem pretende administrar a capital pelos próximos 4 anos. Estão aqui hoje os candidatos Ratinho Júnior, do PSC, e Gustavo Fruit, do PDT. O posicionamento no estúdio foi definido por sorteio. Estamos certos de que esse vai ser um debate de ideias e propostas para o município e que vai ajudar você, eleitor, a definir o seu voto. Vamos agora conhecer as regras do debate. Em 3 blocos de debate, os candidatos fazem perguntas entre si. São 4 perguntas por bloco, 2 para cada candidato. O candidato que faz a primeira pergunta é definido por sorteio. Ele tem 30 segundos para perguntar. O outro tem 1 minuto e 20 para responder. Depois, quem perguntou tem 40 segundos para a réplica. E quem respondeu também tem 40 segundos para a tréplica. A segunda pergunta é feita pelo candidato que respondeu na primeira rodada. E assim sucessivamente. No primeiro bloco, o tema é livre. No segundo, o tema é definido por sorteio antes de cada pergunta. O candidato que respondeu por último no primeiro bloco é o primeiro a perguntar no segundo. No último bloco, o tema é livre. Há novo sorteio para definir qual candidato faz a primeira pergunta. Depois segue-se a ordem alternando os candidatos. Antes de encerrar o debate, eles têm ainda um tempo igual cada um para as considerações finais. No último bloco, nós também vamos sortear a ordem dos candidatos para as considerações finais. As regras assinadas por representantes dos 2 candidatos prevêem que o ofendido, o oponente, poderá pedir direito de resposta. Esse pedido deverá ser feito dentro do mesmo bloco e vai ser analisado pelo nosso departamento jurídico. A decisão vai ser anunciada assim que possível. O ofendido terá 5 para sua defesa. Podem exibir para as câmeras qualquer tipo de texto, panfleto ou objeto. As regras também não permitem que um candidato fale fora de ordem. Quem pergunta é Ratinho Júnior. Boa noite, Sandro. Boa noite a você que está, Gustavo. Uma alegria poder estar aqui participando desse debate e agradecer ao povo de Curitiba que me colocou nesse segundo turno. Agradecer a Deus por essa oportunidade. Gostaria de perguntar ao candidato Gustavo, uma preocupação nesta campanha e uma preocupação da cidade é a questão do transporte coletivo. Nós sabemos que hoje as pessoas precisam de um novo modelo para o transporte coletivo. Qual é o seu projeto nessa área? Boa noite, candidato Ratinho Júnior. Boa noite, Sandro. Boa noite, curitibanos. Boa noite, curitibanas. Novamente, agradecer toda a atenção, renovar toda a confiança e expectativa, mas principalmente manter o mesmo ritmo de serenidade, responsabilidade e de humildade para trabalhar até o último momento desse domingo. Os temas de recuperação da cidade são relevantes, mas a questão do transporte é um deles. Eu estou propondo 2 ações. Uma no curto e médio prazo, na recuperação do sistema atual. E para isso investir nos primeiros 100 dias no aumento da frota e da circulação de veículos, em especial dos alimentadores e dos ônibus, principalmente no horário do pico, e no médio prazo, no período de 4 anos, colocar em prática alguns projetos que já foram licitados, outros que já foram apresentados, mas que ainda não iniciaram, para ampliar a capacidade de transporte, em especial no eixo norte e sul, leste e oeste, e particularmente com o desalinhamento com o Sistema Integrado de Mobilidade e com o Centro de Controle Operacional. E na outra frente, reabrir o diálogo para a definição do melhor modelo de capacidade, de grande capacidade, no transporte de Curitiba, que poderá ser o atual projeto apresentado pela Prefeitura, mas que ainda merece esclarecimento, só houve uma audiência pública, poderá ser no Interbairros 2, poderá ser um perimetral, um anel novo em Curitiba, ou poderá ser um arco ligando a região leste e a região oeste da cidade. 40 segundos, querido. Olha, isso será uma prioridade no meu mandato. Nós vamos fazer, primeiro, abrir a caixa preta da URBS da necessidade de fazer uma grande auditoria administrativa na URBS para saber a real situação hoje do transporte público, da tabela da URBS, e vamos investir no VLP. O VLP é um novo sistema modal que complementa o sistema de ônibus da cidade de Curitiba. É um sistema elétrico com a capacidade de transportar até 400 passageiros, num investimento de até 700 milhões, que eu vou fazer através de uma PPP, parceria público-privada. E vou aumentar, inclusive, os madrugueiros. Para você que trabalha no setor hoteleiro, nos hospitais, nos bares e restaurantes, nós vamos melhorar o fluxo de ônibus na madrugada. 40 segundos, candidato.
Aqui eu já faço um pedido público ao governo do Estado e ao governo federal. Passada a eleição, o prefeito eleito, e se for eleito e contar com a confiança da população, quero ter um diálogo imediato para que haja um compromisso de manutenção do subsídio que este ano chegará próximo a 60 milhões de reais. A tarifa única, integrada, tem um fator de justiça social. Nós queremos fortalecer isso, garantir a ampliação do sistema e a integração com a região metropolitana e, de forma muito objetiva, melhorar o atual sistema com ampliação de ônibus. E essa não é uma discussão necessariamente sobre veículos, mas com relação à mudança no sistema. A URBS cumprir o seu papel de agência e de fiscalização e abrir um diálogo aberto com a cidade para, em 6 meses, 1 ano, definir um novo modelo. Candidato Gustavo Frutti, 30 segundos para a pergunta. Ao lado do tema da segurança pública, outros temas também provocam, e com razão, uma preocupação da população e a necessidade de recuperação, de confiança na prestação de alguns serviços. Nós já conversamos sobre isso em alguns debates, mas eu quero reiterar e insistir. Qual a sua proposta para a atenção básica de saúde e para a urgência e emergência em Curitiba? 1 minuto e 20. Olha, a saúde vai ser prioridade no meu governo, porque hoje a necessidade de fazer uma nova gestão para a saúde de Curitiba é urgente. Eu quero fazer um grande trabalho com as agentes de saúde, primeiro para ter uma radiografia das necessidades daquilo que acontece em cada bairro. O que acontece no bairro Boqueirão é muitas vezes diferente do que acontece no Água Verde. Então nós vamos trabalhar muito num tripé de prevenção, promoção e tratamento. A prevenção se faz com investimento no saneamento básico, onde nós temos que estabelecer uma política de planejamento desse saneamento que hoje não tem na cidade de Curitiba. Na promoção, fazendo a promoção dos mutirões da saúde para diminuir as filas das especialidades que hoje estão longas. Uma mulher para ser atendida por um ginecologista leva 3, 4 meses. Um ortopedista chega a ser 9 meses de espera. Nós vamos fazer esses mutirões para diminuir essa fila que é tão necessária e vamos fazer uma grande parceria. Eu vou resgatar a parceria com os hospitais universitários. Esse era um trabalho que dava muito certo, era uma gestão em conjunto da prefeitura com esses hospitais, que já prepara esses residentes para entrar no setor público para trabalhar. E, além disso, é uma gestão muito bem feita nos hospitais, nas unidades básicas 24 horas, que tem uma alta demanda na nossa cidade. E além de fazer as contratações periódicas de médicos. Nós não podemos demorar muito tempo para fazer essas contratações. 40 segundos, candidato. Há uma forte pressão hoje sobre as unidades 24 horas, que viraram o bote salva-vida do sistema. Por isso, nós estamos propondo priorizar 2 ações. Na atenção básica, recuperar a confiança do usuário e dos profissionais, aumentando as equipes de saúde da família, agente comunitário e atendimento domiciliar, para aumentar a cobertura de atendimento à população a pelo menos 50% da população de Curitiba. E, na questão de urgência e emergência, construir pelo menos mais 5 centros municipais 24 horas em regiões que têm uma demanda e uma pressão muito grande para desafogar o sistema e, ao mesmo tempo, fortalecer as unidades básicas em cada região, com centro de especialidade e algumas unidades trabalhando no 3º turno com mais profissionais e com segurança aos trabalhadores. 40 segundos, candidato. Lembrando também que saúde não é apenas o médico. Nós temos que valorizar os fisioterapeutas, os auxiliares de enfermagem, as enfermeiras. Temos que valorizar os dentistas da nossa rede pública. Nós temos vários programas. O Homem Curitibano, que também é para melhorar a prevenção das doenças no homem, que acaba morrendo muito cedo, por justamente não fazer uma prevenção de hipertensão, do exame de próstata. Vamos fazer um trabalho também do sorriso da gente, que é levar dentista para as escolas para tratar da saúde bucal das nossas crianças. Agora quem pergunta, candidato Ratinho Júnior, 30 segundos. Eu quero perguntar ao candidato Gustavo, uma preocupação que nós temos hoje na cidade de Curitiba é a questão de calçada. Hoje é uma reclamação geral para a pessoa idosa, para o cadeirante, para a mãe que quer precisa empurrar o seu carrinho de bebê. As calçadas de Curitiba são uma das piores do país. Qual a sua preocupação e qual o seu plano para as calçadas de Curitiba? 1 minuto e 20, candidato. Curitiba tem em torno de 4.500 quilômetros de vias, 500 quilômetros em saibro, 1.500 quilômetros em asfalto. Nós temos aproximadamente 1.500 quilômetros de calçadas, metade delas em condições aceitáveis e uma outra metade exigindo uma ampla recuperação. Então nós estamos propondo, em 4 anos, recuperar esses 750 quilômetros e trabalhar pelo menos em mais 1.000 quilômetros, utilizando diferentes alternativas. Em alguns casos, utilizando o antipó, em alguns casos, utilizando o paver, em alguns casos, até no trabalho que já foi tradicional em Curitiba, das pedras. E, infelizmente, nós perdemos muitos desses profissionais que são chamados
calçateiros, aqueles que trabalham com essas calçadas tradicionais, com essas pedras. Mas, ao mesmo tempo, ter a preocupação de garantir a acessibilidade e, com razão, a mãe que leva seu filho no carrinho, a dona de casa que vai com o carrinho do mercado, ao idoso que tem dificuldade numa questão de acessibilidade, mas deixar claro, quem puder pagar, vai pagar por isso. Tem algumas regiões da cidade que o próprio comércio, os próprios moradores, têm condições de melhorar essa condição. A nossa prioridade vai ser investir aonde não tem calçadas, investir na recuperação e, ao mesmo tempo, trabalhar com a pavimentação. São dois programas que se complementam. 1.000 quilômetros de pavimentação e pelo menos 1.000 quilômetros de calçada, recuperando os 750 que estão em mau estado. 40 segundos, candidato. Olha, eu vou primeiro retomar a responsabilidade de fazer as calçadas. Hoje não é da prefeitura, vai passar a ser da prefeitura. Vou criar um padrão de calçada, uma calçada que seja acessível, que possa ter a impermeabilização importante para o solo também. E vamos fazer um trabalho de 3.600 metros lineares nas nossas calçadas de Curitiba, que são necessários, que vão atender os 1.800 quilômetros de asfalto aonde passa os ônibus, que é onde há o aumento e o maior número de fluxo de pessoas. Nós vamos cuidar da acessibilidade, para que as pessoas tenham respeito, já começando, saindo de casa com uma calçada de qualidade. 40 segundos, candidato. Plano de pavimentação, recuperação do trabalho da Secretaria Municipal de Obras Públicas, mas tem uma questão de justiça social. Quem não pode pagar tem que ter uma atenção da prefeitura. As pessoas, às vezes, recebem uma residência construída pela Coab, mas a infraestrutura do entorno acaba não estando adequada. Quem pode pagar, e essa é uma questão de capacidade de contribuição, não custa pagar na melhor da calçada. Às vezes nós estamos falando de uma frente de 10, 20, 30 metros, e aquelas áreas que têm um poder de contribuição maior podem se adequar ao investimento organizado pela prefeitura. A nossa prioridade será nos bairros onde precisa investimento público. Agora quem pergunta é o candidato Gustavo Fruit. 30 segundos, candidato. Um tema também que nós temos conversado em alguns debates e nos programas diz respeito à questão do meio ambiente. Qual a sua solução para a questão dos resíduos sólidos e, particularmente, com relação ao tratamento de esgoto na cidade de Curitiba? 1 minuto e 20. Olha, meio ambiente é uma preocupação que nós temos e Curitiba tem hoje 100% da sua área verde que existe na cidade, 93% está na mão de particular, apenas 7% é do município. Nós vamos valorizar e dar um investimento maior nas RPPNs, que são aqueles incentivos para que o morador que tem essa área verde hoje na cidade de Curitiba não venda isso para o mercado imobiliário, né, que não haja essa especulação e ele possa ter uma renda. Nós vamos potencializar isso. Vamos também fazer uma revitalização, reconstrução das matas ciliares nos nossos rios, porque a mata ciliar ela tem uma função muito importante para o rio na proteção, para que não vá lixo para esse rio e além de ser os cílios do rio, né, protegendo o rio inclusive de assoreamento. É importante a gente reconstruir as matas ciliares. E vamos fazer um trabalho nos resíduos sólidos. Hoje nós temos um contrato que é um contrato provisório, nós vamos discutir com a região metropolitana esse contrato. Não se pode falar em lixo, de solução para isso, sem discutir com a região metropolitana, com os prefeitos. Eu quero liderar esse processo para que a gente possa fazer o melhor trabalho possível nessa questão do resíduo sólido da cidade de Curitiba. 40 segundos. Os dois pontos. O primeiro, com relação aos resíduos. Cancelar a licitação, o contrato provisório que existe, na verdade, diz respeito ao aterro, e trabalhar com pelo menos 4 plantas, 2 na região metropolitana e 2 na capital, para que se possa trabalhar na reciclagem e diminuir a destinação do lixo aos aterros sanitários, fortalecendo projetos como Eco Cidadão, Câmbio Verde, a inclusão social e tendo a preocupação na preservação, mas também na educação. E na outra frente, trabalhar para se analisar com mais cuidado as metas em relação à Sanepar e estabelecer a devolução daqueles recursos que foram cobrados sem que tenha havido um investimento para o tratamento de esgoto em Curitiba. 40 segundos, candidato. Olha, antes de tomar qualquer medida brusca de cancelamento de contrato, nós temos que dar segurança jurídica na cidade. Eu vou primeiro fazer um planejamento a médio e longo prazo. Nós temos que primeiro fazer a liberação ambiental de um novo aterro para a cidade de Curitiba e para a região metropolitana, que talvez não seja apenas um, terá que ser 2, e isso demora 2, 3 anos. Então, o cancelamento, ao meu ver, não é uma boa saída. Nós temos que criar um mecanismo para, a médio e longo prazo, poder rever esse contrato. Agora, nós vamos exigir dessa empresa
empresa que está atualmente fazendo esse trabalho, a geração de energia através do gás metano, que é altamente poluente à atmosfera, e também através do biogás, para que gere renda para a nossa cidade e gere energia dessa poluição. Obrigado, candidato. E assim termina a primeira rodada do debate entre os candidatos a prefeito de Curitiba. Depois do intervalo, temas sorteados na hora, aqui no estúdio. É um instante só. RPC TV, eleições 2012.